Ei, tá preparado para mais uma disciplina? Vamos lá para a correção dos exercícios de redação. Eu sou Miranda Vasconcelos, acadêmica de pedagogia, e é sempre um prazer ter você comigo. Vamos lá! Exercício número 1 do módulo de redação. A questão 1 diz o seguinte: de acordo com as regras do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a redação deve ser A. Um texto descritivo argumentativo. B. Uma lenda folclórica. C. Um texto explicativo. Ou D. Um texto dissertativo argumentativo. Essa tá fácil. A gente sabe que o Enem ele exige um texto dissertativo argumentativo pela questão vista no vídeo da construção do nosso texto. Portanto, a letra D é a letra correta. Nós temos uma imagem exemplar, explicando o que é um texto dissertativo argumentativo. O objetivo desse texto é explicar ou desenvolver um tema proposto, analisando sob um determinado ponto de vista, ou seja, com argumentos convincentes, viu? Vamos para a questão número 2, que foi baseada na videoaula repassada na aula 1. Segundo as regras passadas em nosso conteúdo, qual a construção da redação? A. Introdução, desenvolvimento e conclusão. B. Introdução com argumentos, desenvolvimento e conclusão para solucionar os problemas citados. C. Introdução e desenvolvimento dos argumentos citados. Ou letra D, nenhuma das alternativas. Mas que a letra A ela esteja muito correta, a letra B ela está um pouco mais explicadinha. Introdução com argumentos, desenvolvimento e conclusão para solucionar os problemas citados, no caso, no argumento. Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando a construção. Introdução, desenvolvimento, conclusão. A introdução, tema, problema ou tese. O desenvolvimento seriam os dois argumentos do tema, problema ou tese, tá bom? E a conclusão, ela é a retomada do tema, proposta de intervenção e a reafirmação da tese, correto? Entendido assim? Vamos de questão número 3. O ideal é começar um texto dissertativo argumentativo sempre: A. Com uma citação. B. Com uma frase de efeito. C. Com uma história pessoal. Ou D. Nenhuma das alternativas. Então, a melhor forma de iniciar um texto dissertativo argumentativo é sempre com uma citação, conforme a nossa videoaula lá da aula 1 no nosso módulo de redação. Observem. A melhor dica é iniciar a redação sempre com uma citação. Tudo certo, tudo entendido, então vamos na questão número 4. O principal foco do texto dissertativo argumentativo é atrair a atenção do leitor de forma que todos possam interagir ao assunto. B. Atrair a atenção do leitor com foco em que todos possam acompanhar o raciocínio do escritor. C. Atrair a atenção do leitor escrevendo de forma que se encaixe nas opiniões dele. Ou D. Nenhuma das alternativas. Nesse caso, gente, a resposta correta é a resposta B, tá bom? Porque na letra A informa assim: atrair a atenção do leitor de forma que todos possam interagir. No caso, não há como o leitor interagir de nenhuma forma com o escritor. Letra C, atrair a atenção do leitor escrevendo de forma que se encaixe na opinião dele. Não é necessário você escrever de forma que se encaixe na opinião do seu leitor. Você tem que escrever um texto que seja claro e coerente, retratando tão somente a sua opinião de forma que o teu leitor ele possa acompanhar a tua linha de raciocínio. Na questão número 5, nós temos a seguinte pergunta: o que é um texto narrativo? A. Um texto que envolve diferentes personagens e fatos. B. Um texto baseado em um enredo já existente. C. Um texto que envolve diferentes personagens em um diálogo. Ou D. Nenhuma das alternativas. Consideramos correta a letra A. Um texto que envolve diferentes personagens e fatos. Um texto narrativo, ele é um texto que relata fatos ou acontecimentos reais ou fictícios, tá bom? Com a participação de personagens, cuja ação é contada por um narrador. Questão número 6, o que é um texto descritivo? Um texto que envolve diferentes personagens e fatos, nós já sabemos que não é a letra A, pois essa foi a opção anterior, tá bom? Então vamos B, C e D. B. Um texto que caracteriza uma pessoa, objeto ou ambiente. C. Um texto que envolve diferentes personagens em um diálogo. Ou D. Nenhuma das alternativas.
Portanto, a letra correta é a letra B, um texto que caracteriza uma pessoa, objeto ou ambiente. Vamos entender um porquê. Texto descritivo, na maioria das vezes, aparece misturado a outras modalidades de texto, por exemplo, narrativo ou dissertativo, tá bom? Caracterizando uma personagem, ressaltando um pormenor, descrevendo um objeto ou até um cenário. Tudo entendido? Tudo bem até aí? Vamos prosseguir agora com a questão de número 7. Dentro da redação do Enem, qual dos critérios essenciais? A. Clareza e coesão. B. Clareza e confusão. C. Coesão e definição. Ou D. Nenhuma das alternativas. Legal, a alternativa correta é a letra A, claro, né? Essa estava fácil. Clareza e coesão. A clareza, ela é construir um texto facilmente compreensível pelo leitor, e a coesão é a utilização da gramática através de conectivos e do léxico para amarrar as ideias, ou seja, trata-se do entrelaçamento lógico dentro do texto, tá bom? Significa que devemos nos preocupar com o sentido da frase dentro dos parágrafos e com a ligação do texto no texto em si. Tudo certo? Tudo ok? Questão número 8. O que podemos evitar no desenvolvimento para que tenhamos êxito em nossa redação? Letra A. Um desenvolvimento longo com palavras de difícil coesão para os leitores. B. Uma conclusão que passe aos leitores uma resolução das argumentações relatadas. C. Uma introdução que fale especificamente do tema retratado. Ou D. Nenhuma das alternativas. Essa é fácil. Raciocínio lógico. Letra A. Um desenvolvimento longo com palavras de difícil coesão para os leitores é o que nós devemos evitar no desenvolvimento do nosso texto dissertativo argumentativo. E na questão número 9, nós temos mais uma questão baseada na nossa videoaula, da aula 1, módulo de redação. O que é prolixicidade? A. O uso de palavras difíceis em um texto. B. O uso de poucas palavras para compartilhar ideias. C. O uso de muitas palavras para compartilhar uma única ideia. Vamos ver? É prolixidade. Prolixidade é quando você usa muitas palavras para dizer uma única ideia. O nome disso é também, a grosso modo, encheção de linguiça. Não é interessante? Opa, tudo certo, tudo entendido. Letra C é a letra correta. O que é prolixicidade? A prolixicidade é o uso de muitas palavras para compartilhar uma única ideia. Vamos de questão número 10, última questão. Na introdução, em seu último período, devemos A. Criar teses problemáticas para o seu desenvolvimento. B. Criar teses que possam solucionar o problema do desenvolvimento. C. Criar teses que buscam problematizar o desenvolvimento. Ou letra D. Nenhuma das alternativas. Beleza, nós sabemos que a introdução do texto dissertativo argumentativo elas são divididas em 3 períodos. O primeiro período é a citação para início da sua introdução. O segundo período é a apresentação do problema. E o terceiro período nós devemos criar teses problemáticas para o desenvolvimento ficar um desenvolvimento bonito e cheio de conteúdo, sem dificultar o seu texto dissertativo argumentativo. Lembrem-se. Ok, exercício de número 1 finalizado. Obrigada pela companhia de vocês, tá bom? Até o próximo exercício. Tchau, tchau. Vamos agora de exercício número 2 do módulo de redação. Questão 1. O que é uma introdução? Letra A é o ato de construir um texto. B é o ato de abrir uma ou mais soluções. C é o ato de abrir uma ou mais teses. Ou D, nenhuma das alternativas. Gente, a letra A, construir um texto, ela é baseada no desenvolvimento. A letra B é o ato de abrir uma ou mais soluções, é o ato de conclusão, tá bom? É a parte da conclusão. Ou seja, o ato de abrir uma ou mais teses, ela é incluída dentro da introdução. Letra correta é a letra C. Questão número 2, o que é o desenvolvimento? A, é o ato de solucionar. B, é a formação de problemáticas. C, é a argumentação do texto.
Então, a letra A é o ato de solucionar? Pode sim ser uma alternativa correta, mas não nesse caso, porque o texto dissertativo e argumentativo ela não traz exatamente as soluções, ela traz uma argumentação esclarecida na formação de problemáticas, que no caso seria a letra B, que inclui na introdução, como nós já falamos. Então, a letra C é a letra correta, é a argumentação do texto. Pode também ser constituída pelo ato de solucionar, mas não nesse caso. Então, vamos de questão número 3. Com base em sua apostila aula 2, qual é a melhor forma de desenvolver uma introdução? A. Utilizando 2 parágrafos para a formação de clareza e teses. B. Utilizando 20 linhas para desenvolvimento de teses. C. Utilizando métodos para a conclusão de teses. Ou D. Nenhuma das alternativas. Vamos ver lá na nossa apostila da aula 2? É uma dica, hein, gente? Diz assim: meu conselho é que você reserve ao menos 2 parágrafos para que todos os dados e referências fiquem claras para o leitor. Desenvolva uma ideia diferente para cada parágrafo. Portanto, a resposta correta seria a letra A, utilizando 2 parágrafos para a formação de clarezas e teses. Tudo claro até aí? Vamos para a questão número 4, que diz que existem 3 passos a serem dados para a conclusão. Quais são eles? A. É importante gerar mais problemas para que possamos ter uma conclusão mais ampla? Não, resposta errada, viu? Letra B. É importante trazer soluções informando sempre quem, como e por quê? C. É importante criar personagens para melhor conclusão? Ou D. Nenhuma das alternativas. Vamos ver agora. Estudamos bastante nessa parte aqui de como fazer a proposta de intervenção na redação, tá bom? Então, existem 4 ações e 3 mais importantes. A ação do que, quem, como e para quê. Ação, agente, modo e efeito. Portanto, nós destacamos 3 ações importantes na letra B. Então, essa é a letra correta. Letra B, é importante trazer soluções informando sempre quem, como e por quê. Questão número 5 nos diz: na sua opinião, qual das alternativas é indispensável para a melhor pontuação? A. Uma frase de efeito, teses problemáticas, um desenvolvimento argumentativo e uma conclusão com soluções viáveis? B. Uma introdução que inclui efeitos de tese, um desenvolvimento e uma conclusão problemática? C. Uma introdução que inclua uma frase de efeito, teses, um desenvolvimento argumentativo e soluções da conclusão? Ou D. Nenhuma das alternativas? Gente, prestem atenção na interpretação do texto. Observem bem as questões antes de fazer a avaliação. Letra correta é a letra A. Uma frase de efeito, uma citação, teses problemáticas na introdução, um desenvolvimento argumentativo e uma conclusão com soluções viáveis sem muitos arrodeios. Dica mais importante que essa não tem. Vamos lá relembrar a estrutura da redação. Nós iniciamos pela introdução, apresentando o tema e o recorte que você fará em todo o seu texto. Evite arrodeios, é recomendável que a tese seja exposta para direcionar ao leitor e mostrar a sua linha de raciocínio. Lembre-se que, na dissertação, seus argumentos devem ser usados para convencer quem estiver lendo. O segundo passo é o passo do desenvolvimento, que deve defender a sua tese apresentando ideias que a justifiquem de forma consistente. Apresente os seus argumentos, essa é a parte mais importante, que coloque da forma mais clara possível para que o leitor compreenda o seu ponto de vista. Para deixar organizado, uma dica é reservar um parágrafo para cada argumento, analisando todos os aspectos que você quer abordar. E o terceiro passo da nossa estrutura da redação é a conclusão, tá bom? Que é retomar as ideias expostas na introdução, junto com os principais argumentos que a justificam para confirmar a tese e encerrar o debate. Diferente das outras redações, no Enem, essa é a parte que você deve propor a solução ao problema, a partir dos pontos já levantados durante a sua redação. Então, gente, como vocês podem observar, todas as fontes de pesquisa elas te levam para um único caminho, não tem como fugir. Fazendo a estrutura direitinho, nota 1000 na certa, tanto na sua avaliação quanto na sua redação. Obrigada pela companhia, gente. Até a próxima. Qualquer dúvida, meu número para contato aí, eu tô aqui para esclarecer e para ajudá-los em que for necessário. Muito obrigado e tchau, tchau. Até a próxima.